Olá pessoal, mais uma vez agora o nosso segundo vídeo. É claro, nós não temos o engajamento de nada ainda. O primeiro vídeo tá bem ruim, a questão técnica, né? Tá improvisado, como esse aqui também. Ainda não temos estrutura, a estrutura adequada para a gente realmente fazer um bom trabalho. Mas, como eu falei no primeiro vídeo, esse aqui eu vou reforçar. Ignore todas as falhas técnicas desse vídeo, a qualidade do áudio, da imagem e até a forma de eu passar para vocês as informações, porque realmente eu não tenho experiência em fazer vídeo e realmente é algo novo para mim e ninguém do nosso grupo tem. Mas o importante é que nós estamos seguindo em frente, mesmo a gente ainda não tendo praticamente nada concreto, né? Nós só temos ainda o projeto pronto. Então faça parte disso. Se você realmente quer mudar, se você está indignado com Flávio Dino, com STF, com Lula, com a Rede Globo, com quem mais? Com esse Congresso podre, Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, né? E mais muita gente que está no comando do nosso país, né? O TSE, agora até aquele general das Forças Armadas passando pano por bandido maior lá, né, pro picareta. Engraçado que o próprio bandido, o próprio picareta falou que ele tem orgulho de ser comunista. Aí vem um general das Forças Armadas que infelizmente faz parte, é presidente, parece, do STM, né, do Superior Tribunal Militar, falando que não existe comunismo, que o Lula não é comunista. O próprio barbudo mentiroso, o próprio psicopata lá, que na minha opinião esse cara enfim, é um dos maiores picareta que eu acho que tem na face da terra. O próprio picareta, presidente da República, falou que ele é comunista, que ele ama ser comunista. Aí vem aquele general lá falar que ele não é comunista. Que papelão, hein? Que vergonha. Como que as nossas Forças Armadas estão pessimamente representadas, né? Infelizmente. Eu reforço o que eu disse antes. Nossas Forças Armadas estão sendo comandadas por generais sujos, né? E outros covardes. Agora eu entendo como que o Maduro chegou tão longe. Por quê? Com certeza tinha muitos generais sujos ali antes de ele dar o golpe, né? Antes de ele implantar a ditadura naquele país. E a gente achava que aqui nós não tínhamos generais desse tipo, mas infelizmente. E eu acho que foi ignorância da nossa parte, porque essa podridão aí está há quase 30 anos no poder. E é claro que existe um critério para se chegar a patente de general, né, no Exército e nas Forças Armadas em geral. Mas é claro que os bandidos iam pegar para promover aquele cara incapaz, aquele cara que nunca ia chegar na posição de general, né? E pegar aquele cara incompetente, aquele cara realmente o lixo ali das Forças Armadas e promover essas pessoas que não tinham chance nenhuma de ser promovida, né? Promover as generais, e essas pessoas iam ser eternamente gratas, né? Iam ser, como é que eu posso... cachorrinhos adestrados, né? Seria pouco até dessa forma. Infelizmente esse é o quadro que o nosso país se encontra, né? Por isso, gente, por mais isso, na verdade, que nós precisamos fazer alguma coisa. Mas esse vídeo eu vou reforçar e a gente vai fazer mais vídeos e a gente não vai desistir até que a gente tenha o engajamento necessário. Então, nós precisamos formar um exército, pelo amor de Deus, gente. Nós precisamos de apoio financeiro, nós precisamos de apoio voluntariado. Então, se você quer mudar esse país, junte-se a nós. Nós ainda não temos estrutura nenhuma, mas o que nós estamos criando vai ser exemplo para o mundo todo, vai mudar esse país de uma vez por todas. Entenda, assista ao nosso primeiro vídeo. E agora esse vídeo nós vamos falar um pouquinho do Senado Federal. Existem várias pautas, depois a gente vai falar sobre como enfraquecer a Rede Globo, sobre como a gente mudar o judiciário, né? Como a gente colocar o Supremo no seu devido lugar. Então tem muitas pautas aqui. Hoje nós vamos falar do Senado. Por quê, gente?
Porque o Senado realmente é... Se você quer mudar esse país de verdade, você precisa ter atenção especial ao Senado Federal. Por quê? A gente só tem todos esses bandidos ainda no Congresso Nacional pelo simples fato de o STF, corte indicada e sabatinada por esses mesmos bandidos, né? E por outros bandidos que ali passaram, o STF não pune ninguém. É uma troca, você me protege, eu te protejo. Eu roubo, eu faço as minhas como é que eu posso colocar? As minhas maracutaias, né? As minhas... enfim, eu roubo tudo que eu tenho que roubar. Eu faço meus trambiques, eu faço o meu jogo sujo aqui. E você lá vende seus habeas corpus, você vende suas sentenças, você faz a tua sujeira lá também para você ganhar tuas fortunas lá. Você vai ter o teu escritório de advocacia para fazer aquele jogo de interesses, né, entre os interessados em, enfim, tudo que a gente sabe que acontece, mas a gente não tem como provar, por isso que a gente apenas deduz, né? E mais uma vez eu vou reforçar que tudo que eu insinuei aqui não é baseado em fatos, é apenas opiniões loucas da minha cabeça. Viu, senhor Alexandre de Moraes e sua turma? Não vou me prender por causa disso, tá bom? Mais uma vez reforçando. Se vocês me prenderem por causa disso, vocês estão cometendo ato antidemocrático. Por quê? Calar a minha voz, tirar minha liberdade de expressão, é um dos maiores atos antidemocráticos que possa haver nesse país, né? Então, tirar a liberdade de expressão do povo brasileiro é ato antidemocrático. Não esqueça disso, tá bom? Então, vamos lá, gente. Bom, mais uma vez eu vou reforçar. Nós estamos criando um exército. Esse exército vai ter características muito diferentes que vai realmente colocar todo mundo no seu lugar. Você quer ver esses bandidos que governam o nosso país, tanto na Suprema Corte, eu só estou insinuando que eles possam ser bandidos. Claro que eles não são bandidos, viu, Alexandre de Moraes? Vocês não são bandidos. Mas se vocês querem que essas pessoas paguem por possíveis crimes que eles estão cometendo, tanto no Legislativo, quanto no Executivo, quanto no Judiciário, junte-se a nós, porque nós temos a solução. Gente, tudo que esses tiranos, esses opressores, esses ditadores querem é que nós fiquemos quietos em nossos cantos. Por isso que foram dadas multas de 100 mil reais aos caminhoneiros. Como eu já disse antes, cadê os caminhoneiros? Claro que eles não são... eles têm famílias para sustentar, eles não são loucos de fazer agora manifestações, porque eles sabem que o Estado está opressor. Eles perderam aqueles direitos que eles tinham. Nós perdemos os nossos direitos de se manifestar, enfim. Direitos fundamentais, né? Que nós temos na nossa Constituição. Hoje a nossa Constituição não nos protege mais. Por que eles prenderam mais de 1.000 pessoas no 8 de janeiro? Por que eles não... Por que Alexandre de Moraes bota Polícia Federal para investigar, para apreender celular? Bota 24 horas, 48 horas para prestar depoimento? Prende, caça mandato do governador, suspende mandato de governador, né, lá de Brasília, prende ex-assessores do presidente por suspeita daquilo, porque ele pode cometer isso, ele pode cometer aquilo, nada baseado em fatos, né, tudo especulações, nada seguindo o devido processo legal, né? Então estão cometendo crimes após de crimes, rasgando a nossa Constituição. E infelizmente a gente agora não pode fazer nada. Tudo que eles estão fazendo, tudo que eles fizeram no 8 de janeiro, gente, é para amedrontar a população brasileira. Porque se a gente ficar quieto em nossos cantos, nós estamos quietos em nossos cantos, certo? É isso que eles querem. Como eu falei no vídeo passado, em Cuba fizeram manifestações reivindicando direitos básicos, né, os coitados cubanos, recentemente. Rapidamente eles foram presos, centenas de pessoas, julgados e condenados a 20 e 30 anos de prisão. Por que eles fizeram isso? Pessoas inocentes ali. Porque eles precisavam calar o restante da população. Porque quando a população se revolta, o Estado cai, fica difícil governar. Fica difícil fazer aquele jogo sujo. Gente, se a gente se unir, se vocês entenderem a proposta que nós estamos passando para vocês,
se vocês entenderem, nunca mais o Lula vai ter uma aprovação fácil naquele Congresso Nacional. Lula já conseguiu colocar o advogado dele como mais um FDP. Eu não sei, vocês decidem o que é FDP. Entendeu? Se você, Supremo Federal, querer me entender porque eu falei que vocês são FDP, eu posso colocar que vocês são fofinhos, dengosos, puritanos, entendeu? Mas vocês são FDP. E o Lula botou mais um FDP lá. Por que ele conseguiu? Porque nós estamos quietos em nossos cantos, gente. É tudo que eles querem. Por isso que nós temos a forma correta, a forma eficaz de derrubar tudo isso. Então assistam o nosso primeiro vídeo, entendam esse nosso segundo vídeo. Nós vamos fazer mais vídeos até que a gente alcance o nosso objetivo. Formar um exército com base física em todos os estados, com as nossas manifestações, principalmente em Brasília, com todas as bandeiras de todos os estados, perfilados atrás de cada bandeira, o povo daquele estado, certo? Bandeira do Pará, o povo paraense atrás da sua bandeira, reivindicando, e assim em todos os estados, né? Da mesma forma, todos os estados representados nas nossas manifestações, e a foto e o nome de cada político de cada estado, deputados e senadores. Eu já falei mais ou menos, dei uma pincelada no primeiro vídeo sobre isso. Vá lá e entenda mais ou menos. Se tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato com a gente. Mas o tipo de manifestações que nós vamos fazer vai mudar todo, vai deixar os políticos todos amedrontados e nos respeitando. E os tiranos de plantão que esse país já tem, né, infelizmente, as cortes de justiça superiores estão cheias deles, né, infelizmente. Eles não vão poder fazer nada contra as nossas manifestações, porque elas vão ser pura e genuinamente democrática, da mais pura essência da democracia, porque nós vamos estar com todos os estados representados, reivindicando democraticamente todas as nossas pautas, certo? E com apoio maciço da população. Gente, para a gente mudar esse país, nós precisamos impor medo e respeito em todos eles. Então assistam o nosso primeiro vídeo. Então vamos falar um pouco do Senado. Gente, precisamos mudar esse Senado. Como que nós vamos mudar isso? É nas próximas eleições. Se a gente perder as próximas eleições, gente, pode jogar a toalha. Não dá mais. Um mandato de senador é 8 anos. São 8 anos que um senador fica no seu mandato lá. E se a gente perder as próximas eleições, que serão daqui a quase 4 anos... Só aí nós vamos ter 12 anos de perda, né? Nós vamos perder 12 anos. É o futuro dos nossos filhos, do nosso futuro, gente. Daqui 12 anos é muito tempo. Então, nós não podemos vacilar. Por quê? Na próxima eleição para Senado, será renovado 2/3 do Senado. Gente, isso muda o país. Nós podemos, de verdade, pedir uma nova constituinte, porque essa Constituição que aí está não nos protege de um tirano de plantão. Qualquer tirano de plantão tira nossas liberdades básicas, nossos direitos básicos, gente. Então não podemos nos apoiar mais nessa Constituição. Nós precisamos de uma Constituição forte do povo, que defenda o povo brasileiro. Para a gente conseguir uma nova Constituição, uma nova Constituinte, né? Ou várias emendas constitucionais, nós precisamos renovar principalmente o Senado Federal. Gente, com o Senado Federal, nós já temos aqui pauta para impeachment a grande maioria daqueles ministros. Só no caso do Daniel Silveira, que eles praticaram inúmeros atos inconstitucionais, até tirar invalidar o indulto presidencial, isso é inconstitucional. Tudo isso cabe impeachment, porque os guardiões da Constituição não podem rasgar a Constituição a seu bel prazer. Então nós já temos pauta para isso. Por isso que eu reforço com todo mundo que está pedindo impeachment do senhor Barroso, que estão equivocados. Não é o momento de pedir impeachment para o senhor Barroso. Porque, pensa comigo, se você conseguir impeachment o Barroso agora, nesse mandato desse presidente aí, ele vai colocar o Flávio Dino, por exemplo. Imagina Flávio Dino como ministro supremo.
Imagina Rodrigo Pacheco como ministro supremo. Ou qualquer outro FDP que tem por aí, que tem muitos, né? E o cara não vai ter nada. Ele vai entrar agora, não vai ter nada para impeachment ele daqui a 4 anos. Ele vai estar limpo. Ele não vai ter cometido nenhum crime, digamos assim. E os que aí estão já têm motivo suficiente para impeachment. Guarda todos os pedidos de impeachment. Quando mudar a presidência do Senado, quando mudar a composição do Senado, tira da gaveta esses pedidos de impeachment e limpa todo o STF, limpa de vez aquela corte. Esse que é o método certo e democrático de trabalhar. Não adianta fazer nada contra esses ministros agora, gente. Vamos agir com inteligência. A esquerda está aí fazendo tudo que ela quer porque a esquerda ela é doutrinada estrategicamente. Ela pensa no que vai acontecer daqui a pouco, daqui a uns anos. A gente tem que aprender isso, gente. Então, vamos lá. Senado Federal. O que eu tenho para falar do Senado Federal é basicamente isso. Nas próximas eleições para Senado Federal, nós temos que ter já muita força. Por isso que, se a gente não fizer nada agora, nas próximas eleições para prefeito e vereador, nós podemos estar muito enfraquecidos. E se a gente estiver enfraquecido, 2026 esquece, gente. De verdade, esquece. Então precisamos dessa força agora. O que nós vamos fazer na eleição para Senado? A gente precisa ter força o suficiente para dar as cartas, chamar um presidente de partido, ou, se Deus quiser, até lá nós já tiver o nosso movimento se tornar um partido político, que é o que a gente precisa muito, muito, muito. Mas se a gente não tiver, eu não sei como é que faz para criar um partido. Isso, quando a gente tiver uma estrutura maior, a gente vai correr atrás disso, mas por enquanto vamos pensar dessa forma. A gente tem que ter força, impondo medo e respeito, para chamar o presidente do partido, tipo o Valdemar. Chega aí, Valdemar, vamos conversar. Para você ter o nosso apoio, que eu sei que você quer o nosso apoio, nós somos um exército, nós somos 60%, 70% da população brasileira, e nós queremos um partido para chamar de nosso. Então, nós vamos apoiar o seu partido, mas existe uma condição inegociável. E você precisa estar de acordo com isso. Qual é a condição? Todos os candidatos a Senado Federal, claro, e deputados federais também, né? Nós queremos decidir quem serão. Nós iremos escolher, não é você. Porque, gente, se você analisar, todos esses deputados como Nicolas, não sei, claro que até lá ele não vai poder ser senador, né? Mas Gustavo Gaia e muitos outros aí, todos esses deputados que nós estamos vendo aí, já serão senadores. Vamos tirar eles do cargo de deputado e vamos colocar lá para senadores. Nós precisamos de senadores desse tipo, como Nicolas Ferreira, como Gustavo Gaia, como Magno Malta, que já vai ficar lá, graças a Deus. Eduardo Girão Eduardo Girão é um guerreiro. Eduardo Girão é um cara top. Vai ter que ser reeleito nas próximas eleições. Enfim, tem muito, gente. Mas para a gente conseguir isso, a gente precisa estar unido. E a gente precisa ter... Por isso que a gente precisa desse movimento muito forte. Porque, como eu já falei no outro vídeo, gente, e eu vou reforçar agora, nas próximas eleições para Senado, são 2 senadores por estado. 2/3 do Senado vai ser mudado, certo? Vai entrar em disputa eleitoral. Então, como eu já citei o exemplo, eu vou seguir o mesmo exemplo. Imagine que Nicolas Ferreira e Magno Malta estejam no mesmo estado. São 2 parlamentares exemplares. Aí você fica na dúvida, imagine. Cara, em quem eu vou votar? Eu vou votar no Nicolas ou vou votar no Magno Malta? E você vai ter que escolher um deles, não pode votar nos 2. Aí imagina que 80% daqueles eleitores daquele estado votem no Magno Malta. E sobem 20% para o Nicolas. Olha a dúvida, e não tem nenhuma organização para isso. Sabe o que vai acontecer? Vem um candidato de esquerda com 25% dos votos e leva a segunda vaga. Por quê? Porque a gente não soube dividir o voto. Então, a melhor estratégia é essa, gente. A gente precisa já
estar sempre em mente disso, porque a gente vai precisar saber fazer um estudo de cada região para saber onde estão os eleitores daquela região, para a gente ter mais ou menos algo desse tipo. Por exemplo, mais uma vez, hipoteticamente, o Nicolas Ferreira e Magno Malta estando no mesmo estado, é claro que eles não são do mesmo estado, isso aqui é só para dar o exemplo, para ilustrar o exemplo. Imagine que eles estão em determinado estado brasileiro e são do mesmo estado e a gente precisa eleger os dois. A gente vai fazer um levantamento naquele estado de onde estão os eleitores, onde está a maioria dos eleitores, como está dividido o eleitorado. Aí, como eu já disse no outro vídeo, imagine que a metade dos eleitores está dividido entre norte e leste e a outra metade entre sul e oeste. Então a gente vai decidir dessa forma. A gente fez um estudo, tem 45% dos eleitores em norte e leste e 55% em sul e oeste. Ok, já dá para eleger, então a gente vai dividir dessa forma. O sul e oeste vai votar no Magno Malta, esses vão votar no Magno Malta, e norte e leste vão votar no Nicolas Ferreira. Sem exceções, porque aí a gente balanceia o voto e a gente consegue eleger 2 senadores por estado. Se a gente não fizer isso, gente, a gente vai eleger um só por estado e entra um de esquerda. Aí o que vai acontecer? Pouco mais de um terço, né? Porque a gente não tem um terço lá. Pouco mais de um terço do Senado vai continuar sendo da podridão desse país. Vai continuar sendo manobado por esses bandidos aí que estão no poder. Você tá entendendo? Por isso que a gente precisa se organizar, gente. Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar por aqui. E eu peço, pelo amor de Deus, vamos dar força à nossa causa. Nós estamos levantando um exército realmente de um povo organizado, com pautas definidas, com tudo bem detalhado para a gente virar esse jogo. Porque, gente, chega de fazer o que eles querem. Enquanto nós estamos calados, quietos em nossos cantos, eles estão conseguindo tudo que eles querem. E, na minha opinião, eu vou falar a minha opinião agora, aquele povo que estava na porta dos quartéis estava ameaçando muita gente poderosa. Porque se aquilo tomasse proporções que deveria tomar, né? Repercussão internacional, medo nos parlamentares aqui e cada vez ganhando mais corpo, ia ter que se abrir uma investigação dessas eleições. Ou uma CPMI, ou uma CPI, ou algum tipo de investigação. Se houvesse investigação nessas eleições, a primeira cabeça que ia rolar, na minha opinião, é de Alexandre de Moraes e sua turma. Porque, na minha humilde opinião, louca opinião, viu, Alexandre de Moraes? Nada baseado em fatos. A gente precisa, né, ficar se autocensurando, porque a gente não tem mais liberdade de opinar. Mas, na minha opinião, nós temos um impostor na presidência da República e o TSE, junto com os seus pares, STF e tudo mais, fizeram um esquema fraudulento, quase que não sai, né? Para fraudar cerca de 10% das urnas. Você está entendendo o que grave isso possa ser? Mas ninguém pode investigar isso. Não pode investigar nem o Instituto de Pesquisa. Eles calaram todo mundo. Forças Armadas fizeram um relatório lá que devia ser observado o código-fonte. Eles ignoraram e deram patada a todo mundo. Começaram a punir todo mundo. Te questionaram. Ai de você se fizer isso. Por isso que eu falo, não tenho nada baseado a fato. É só uma opinião louca da minha cabeça. Mas na minha cabeça louca, Alexandre de Moraes e sua turma roubaram o povo brasileiro. Porque não teve transparência nenhuma. Teve toda essa sujeira nas últimas eleições. É uma opinião louca minha? É. Mas por que eles não me provam o contrário? Por que eles não mostram o código-fonte? Por que eles não abrem uma investigação em todas as urnas? Eu, você, todo mundo sabe por quê, né, gente? Então, gente, por favor, vamos mudar esse país. Vamos dar força ao nosso movimento. E assista o nosso vídeo. E não basta só você compartilhar e contribuir financeiramente. Isso é muito importante. Lógico que a gente precisa de muito apoio financeiro para a gente montar uma estrutura muito grande. A gente precisa fazer um vídeo chamativo, um vídeo institucional para recrutar o Brasil todo. Nós somos mais de 60%, gente. Se a gente conseguir recrutar isso aí, a gente precisa de um vídeo institucional muito top para realmente chamar a atenção das pessoas.
Mas para isso a gente precisa de um apoio financeiro também, né? Principalmente. Mas a gente vocês não só seguindo e compartilhando o nosso vídeo também pode ajudar, mas não é o suficiente. Se você quer mudar esse país e dar força ao nosso movimento para a gente realmente montar um exército muito poderoso, você precisa ligar para os seus amigos, conversar com seus parentes. Vamos, cara, vamos lá compartilhar, vamos lá fazer parte, vamos lá ser mais um nesse exército. O Brasil precisa disso, é tudo que a gente precisa fazer, é isso, não precisa de mais nada. Vamos lá, vamos reagir a esse sistema podre. Nós seremos a resistência, vamos combater toda essa podridão. Você precisa ser mais um soldado, mas um soldado guerreiro, não aquele soldado preguiçoso que só olha, tá bom, pode dar certo. Se ficar na torcida, não vai acontecer, gente. Se ficar na torcida, não vai acontecer, tem que entrar em campo, ok? Então vamos lá. Vou finalizar agora, tá? Vou fazer mais outros vídeos para não ficar muito longo. E estamos juntos. E seja membro do nosso exército. Seja mais um braço forte nessa luta contra essa podridão que está governando o nosso país. Ok, gente? Deus, pátria, família, liberdade e prosperidade para toda a nossa nação. Deus acima de tudo e de todos. Obrigado e até o próximo vídeo. E vamos com tudo, pessoal. Essa luta é nossa e nós vamos vencer. Amém? Amém.